também, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Vou colocar aqui agora aqui. Tá legalzinho para vocês aí, né? Então aqui no novo assunto da turma de vocês são sobre os verbos modais. Então, para ser bem prático e dinâmico, eu vou começar aqui falando o seguinte, né? Então, esses modal verbs, que nós chamamos de verbos modais, eles são um tipo especial de verbos auxiliares. Quando se diz auxiliares, é que eles vão estar auxiliando outro verbo na frase, que geralmente é um verbo principal, né? Então, esses verbos auxiliares, e assim chamados, eles alteram ou completam o sentido do verbo principal. De um modo geral, estes verbos expressam ideias, que isso aqui, ó, vocês vão ficarem bem atentos a esses detalhes, né, ó, que os modais, no contexto das frases, eles podem expressar essas ideias de capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo, ou ainda indica o tom de uma conversa, que ela pode ser formal ou informal, que é o mais comum hoje em dia. Então, a partir daqui, a gente vai começar a subir o nível, né, para ter uma noção a mais sobre isso. Então, os verbos modais, que são os modal verbs em inglês, podem ser chamados também de modal auxiliaries, ou apenas modals, que é modais. São eles que são os mais comuns, né? Temos aí, ó, can, que é o verbo poder, could, que é o verbo poder também, só que no futuro do passado, ou então passado, may, que é o verbo poder também, might, must, que é o verbo dever, shall, que corresponde também ao mesmo sentido de pedidos, will, que é o auxiliar modal, o futuro simples, should, que também é o verbo dever no futuro, ought should, dever no futuro também, would, que é o verbo condicional de will, né, futuro condicional, e por aí vai. No geral, poderíamos dizer que a maioria dos modals equivale a poder e dever. A maioria deles, para vocês se encaixarem na tradução das frases, podem ter esses dois significados, né? Que são os básicos, poder e dever. Em português, tanto um quanto o outro podem expressar situações diversas. Em inglês, porém, para cada situação há um modal mais adequado. Aí eu tenho o seguinte. Observe esses exemplos aqui de algumas ideias de verbos modais em que eles podem expressar nas frases. Então, aí em negrito, na primeira parte, eu tenho a seguinte frase, né? Ó, may I use your umbrella? Que significa, posso usar seu guarda-chuva? Estamos falando do verbo poder, né? Utilizando o may. Quando eu digo assim, posso usar seu guarda-chuva, é como se tratasse de uma permissão, né? Eu estou lhe pedindo, né? Se eu posso usar seu guarda-chuva. A outra, né? Ó, he may be in the library. E ele pode estar na biblioteca. Novamente temos o uso de may, né? Vai poder. E analisando a frase, quando diz assim, ó, ele pode estar na biblioteca. Trata-se de uma possibilidade. Então aqui nós já temos vendo aqui dois tipos de situações em que o verbo modal may pode indicar expressões diferentes numa frase, né? Inicialmente aqui falando de permissão e possibilidade. Já no próximo exemplo temos aí, ó, sorry, I cannot understand what you are saying. Aí eu tenho a tradução aqui entre parênteses que diz, desculpa, não consegui entender o que você está dizendo. Ou seja, vou dizer assim, quando eu digo não consigo entender, quer dizer que eu não estou sendo capaz, é uma falta de capacidade em mim. Então, nesse caso dessa frase, quando eu utilizo cannot,
eu não consigo, então eu não posso entender o que você está dizendo. Nesse caso, o can também significa poder. Mas no contexto da frase, né, eu coloco a palavra conseguir, né, no sentido de capacidade. Então, quando eu digo que eu não consigo entender, quer dizer que eu não estou sendo capaz. Então, nesse caso, can, ele indica capacidade, só que no caso dessa frase, negativa, né? O quarto ponto aí, ó. The students must behave as I say. Aí a tradução embaixo, onde diz, ó. Primeiro, nós estamos falando do verbo must, né, que é o verbo dever. Aí eu tenho a seguinte frase. Os alunos devem se comportar como eu digo. Olha só, os alunos devem se comportar como eu digo. Ou seja, é uma obrigação, faz parte de um regimento, né, de uma regra, né, da parte ética de uma educação, da relação entre aluno e professor, demais colegas, né? Então, quando eu digo assim, é obrigação do aluno se comportar, né, como a gente diz. Então, no caso must, quando fala o verbo dever, é sempre no sentido, na maioria, de obrigação. Segundo exemplo com o verbo must, temos aqui, ó. She must be very busy. Since she has three children, a job and a house to take care. Aí a tradução. Ela deve ser muito ocupada, já que tem 3 filhos, um emprego e uma casa para cuidar. Olha só. Quando eu digo assim, ela deve ser muito ocupada, já que tem 3 filhos, um emprego e uma casa para cuidar. Então, aqui eu estou supondo, né, que ela é muito ocupada por causa disso, disso e daquilo, né? No caso do contexto dessa frase, ela é muito ocupada porque ela tem 3, eu suponho que ela, só porque ela tem 3 filhos, né, um emprego e uma casa para cuidar. Então, é coisa para dedéu para ela, né? O shall, né, nesse caso, é utilizado mais para convites, né? No sentido de vamos. Shall we go for a drink after work? Ou seja, vamos tomar um drink depois do trabalho? Então, o shall é utilizado mais para convidar, né? Vamos tomar, vamos sair, vamos brincar e etc. Depois temos aqui, ó, a questão das permissões, as permissões formais e as informais. Atenção. Então, no primeiro item aqui, com o modal can, que é o verbo poder, eu tenho a seguinte frase, ó. Can I leave now? Que significa, posso sair agora? É a mesma coisa que você fala assim, professor, posso sair, posso entrar? Né? Quando fala assim, posso entrar, posso sair, é uma permissão, né? Um pedido, né? Só que eu estou pedindo permissão, né? Aí depende se essa permissão ela vai ser autorizada ou então se ela, ou concedida, né? Que é a parte militar que a gente chama, ou negada, né? Então, no caso, posso sair agora? É uma permissão no tom informal. Ela é informal porque, no caso, quando se refere a pedidos do presente, né? Ela se torna informal. Agora, olha só como é que é a permissão formal nesse mesmo contexto da frase. Em vez de utilizar can, eu vou utilizar could, que é o mesmo verbo poder, só que em diferente tempo verbal. Porque can, que no caso lá, posso sair agora, é presente simples. Agora, could I leave now? Eu poderia sair agora? Olha já a diferença, um acréscimo, mais formalidade, né? Eu poderia, uma permissão no tom formal. Poderia, nesse caso aqui, é o que nós chamamos de futuro condicional, ou seja, o futuro do passado, né? Eu poderia sair agora, né? Então, a mesma coisa se você vai pedir algo para alguém, né? Você fala assim, você pode me emprestar a sua caneta? Se eu falar, você pode, então pode emprestar a tua caneta na linguagem do dia a dia, né? Na linguagem coloquial, ela é uma permissão informal. Agora, seria interessante, né, você falar assim, você poderia me emprestar sua caneta por gentileza? Aí é uma permissão muito educada, né, cordial e no tom formal. Quando eu utilizo o poderia, né? Legal, né? Então, olha só essa diferença, né? Can, permissão com can, informal. Permissão com could, formal. Beleza? Depois temos aí o terceiro ponto. It's late. You should go home.
é tarde, você devia ir para casa. Olha só, analisando o contexto, né? Estou te dando um conselho, rapaz, você deve voltar para casa porque já é tarde, né? Então, no caso aqui, ó, o should, né? É no sentido de dar um conselho, né? De devia ou deveria. Você devia ou deveria ir para casa porque já é tarde. Então, eu analiso um contexto e, além disso, eu dou um motivo, né? Que você deve ir para casa porque está tarde, no caso de should. Depois temos aí, novamente, ó, três frases. Uma que fala sobre possibilidade, outra dedução e outra conselho novamente. Na primeira, onde indica possibilidade, temos aí o verbo modal can, na frase. She can arrive after dinner. Ela pode chegar depois do jantar. Vamos supor que vocês estão aguardando uma pessoa, né? Só que não ficou definido mais ou menos o horário certo que ela iria chegar. Então, você está analisando que ela pode chegar depois do jantar, né? É uma possibilidade. O penúltimo item, onde temos must, temos a frase, ó, she must be at the beauty salon. Ela deve estar no salão de beleza. Ou seja, desse caso, agora dessa vez, nós estamos falando de dedução. Um detalhe importante, gente, ó, olha a diferença. Quando eu uso, nesse contexto aqui, ó, né, ó, o must, ela deve estar no salão de beleza. Vamos supor que alguém perguntou por fulano, você sabe dizer, você viu fulano por hoje pela manhã? Aí você deduz, ela deve estar no salão de beleza. É aquela questão do achismo, né? Você achar. Eu suponho, eu deduzo que ela deve estar no salão de beleza. Talvez se eu vi algum comentário, eu vi ela passando por uma certa rua, né? E supõe, deduzindo que ela está no salão de beleza. Agora, se eu disser assim, ó, utilizando o verbo pode, que nesse caso é o can, ficaria assim, né? Ó, she can be at the beauty salon. Ela pode estar no salão de beleza. Então, quando eu utilizo a palavra pode, aí eu já estou falando de uma possibilidade. Agora, se eu falo ela deve estar no salão de beleza, aí já é uma dedução. Olha a diferença entre verbos, né? Pode expressa possibilidade. Deve expressa dedução. Beleza? Aí temos agora aqui o último desta página aqui, ó. You should see a dentist. Você devia ir a um dentista. Vamos supor que a gente está aqui analisando, você está sentindo uma dorzinha aqui, ó, então eu acabei analisando, tem uma cárie, um dente furado aqui, e eu estou te dando conselho. Você deveria ir a um dentista, né? Então, eu aconselho. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, ok. Essa outra parte aqui não entra nesse quadro. Beleza, gente? Aqui é só para exemplificar. Agora, nós iremos agora aqui para a outra parte da tela, que é essa daqui. Se vai aparecer aí para vocês, já fui direto para a página. Deixa eu colocar aqui em modo de leitura para a gente trocar ideia. Um instantezinho aqui, que é um material, né? Aquilo ali é só um material suporte. Beleza? Esperar carregar. Pronto. Então, ó, reforçando o que já foi visto lá, né? Então, os modais são tipo de verbos auxiliares, aqui a gente já comentou lá, né, tal. Os mesmos exemplos que eu tenho lá, né, aqui, ó, pegando isso aqui, né, ó, ela deve estar muito ocupada, já que tem já foi visto isso aqui, vamos tomar um break depois do trabalho, eu posso sair, tal, 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 tudo que já foi explicado naquele slide, né. Agora, partindo para uma parte mais detalhada, olha o exemplo aqui dessa tabela, ó. Na tabela, nós temos o seguinte, tem aqui o verbo modal, né, can, could, should, would e may. Atenção, o can nas frases, ele pode ter os significados mais comuns, né, ó, que eu posso utilizar a palavra pode ou consegue. O uso das frases, ó, quando é que se deve utilizar can? Can só é utilizado em frases que dão essas expressões aqui, ó, permissão,
Lembrando que essa permissão ela é informal, capacidade, habilidade e possibilidade. Certo, gente? São esses 4 itens aqui que pode indicar o verbo can. Aí eu tenho um exemplo aqui, né? Ó, por exemplo, quando eu quero dizer permissão. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Essa permissão, ela é formal ou informal? Quando eu utilizo can, a permissão ela é informal, né? Ó. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Permissão informal. Um exemplo de capacidade e habilidade, onde eu tenho aqui, ó, a seguinte frase. He can speak 3 languages fluently. Ela pode, ou então ela consegue, falar 3 línguas fluentemente. Caramba, essa pessoa ela é 10, né? Ela tem essa capacidade e a habilidade também de falar 3 idiomas fluentemente, né? Então, é uma boa para ela. E a frase que indica possibilidade, né, onde com can, tem aqui, ó. We can go to the movies. Podemos ir ao cinema. Vamos supor que o clima hoje está bom, está tudo combinado, né? Então quer dizer que está tudo certinho para a gente ir ao cinema hoje. Podemos ir ao cinema. Então tem a possibilidade, grande possibilidade de a gente ir ao cinema, certo? Agora aqui, ó, could, que é poderia, podia ou conseguia. Nesse caso é passado, viu? Relacionado a passado. O passado simples, que no caso de podia, ou poderia, que no caso é futuro condicional, né? Futuro do passado. Aí eu tenho lá, nesse caso, o could, ele expressa permissão, habilidade e possibilidade. Aí eu tenho aqui, né, ó, a permissão. Dessa vez, o mesmo exemplo que eu quase utilizei lá. Ó. Could I talk to the director? Eu poderia, olha a cordialidade da frase, eu poderia falar com o diretor? Então, é uma permissão, e essa permissão ela é formal, que eu utilizo no caso o could. Belezinha? Aí eu vou aqui para essa outra página. Eu tenho aqui, ó, na habilidade. She could read sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Olha só, uma coisa que já vem de muito tempo, né? Ela já tinha essa habilidade de cantar desde os 4 anos. Então, é algo a mais para ela, né? Quando utiliza o could, né? E a possibilidade, onde tem aqui, ó, Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica, né? Vamos supor que ela fez alguma ação, ela tem algum curso na área de enfermagem e tal, ajudou uma pessoa na área da saúde, né? E aí a pessoa já começou a dar a possibilidade que ela poderia ter sido médica, né? Conforme a ação dela. Depois temos aqui outro exemplo, no caso aqui, ó, de should, que é deveria, que expressa conselho, recomendação ou sugestão. Olha só, gente, ó, os 3 exemplos que falam sobre esses 3 itens, de conselho, recomendação e sugestão. Analisem bem o contexto das 3 frases. No caso de conselho, eu tenho aqui o seguinte exemplo. Ó. You should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. Né? É uma questão mais casual, uma pessoa do seu convívio, né? Familiar. Né? Você deveria ouvir sua mãe. É um conselho. A recomendação. He should wear a suit to the conference. Ele deveria usar terno na conferência. Ou seja, é um evento, né, na conferência, o figurino, né? O figurino, qual é o figurino que eu tenho que usar, por exemplo? Se eu vou para uma formatura, o que eu deveria usar? Né, uma bata, um smoke ou coisa assim do tipo. Então, são recomendações em relação a eventos. Né? Então, eu deveria usar tal roupa e etc. A sugestão, eu tenho aqui, ó. He should tell her he isn't going. Ele deveria avisá-la que não vai. Ou seja, tem algo que está combinado, né? Mas você está sugerindo, é bom você fazer isso, né? Ó, vamos sugerir, rapaz, é melhor você avisar ela que não vai, né? Então ele deveria avisá-la que não vai. Então, é uma sugestão. Temos aqui ó, o would, que é gostaria, que expressa pedido ou desejo. 2 situações aqui novamente, ó. Em relação a pedido,
Would you help me do my homework? Você poderia me ajudar a fazer meu trabalho de casa? Você está pedindo uma ajuda, né? Um pedido. Você poderia me ajudar? Pedindo socorro. Já o desejo, né? É uma coisa mais de preferência, né? Gostos, desejos. I would like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. Pizza, como eu já ia dizendo, né? Uma pizza. Certo? Temos agora aqui, ó, may. Pode ou poderia. Expressa pedido, possibilidade e permissão. Ó, o may, gente, ele tem as mesmas expressões de can. Geralmente nas frases no presente simples, pode ser usado qualquer um dos dois, ou can ou may, desde que as frases expressem permissão, possibilidade, certo? Só nessas duas situações. Permissão, no caso informal, e possibilidade. Só. Que aí pode usar ou may ou can, certo? Quem não entendeu, volto só um pouquinho o vídeo aqui para ver a explicação novamente. Can e may só pode ser usado ambos, né? Ou um ou outro, se a frase se tratar de possibilidade ou permissão informal no presente simples. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, o pedido de may aqui, ó. Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir à festa com meus amigos? É uma permissão, né? Um pedido de permissão. Além disso, é informal, porque eu estou utilizando o posso no presente. Aí, no caso de possibilidade, eu tenho aqui, ó, it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. É uma possibilidade, né? Vai chover amanhã, eu vi uma previsão do tempo e tal. O clima está nublado e eu tenho a previsão que pode chover amanhã. E é uma permissão, né? Ó, may I drink some water? Posso beber água? Permissão informal também. Temos aqui, ó, might. Pode ou poderia, expressa possibilidade, né? Então, a possibilidade, it might be sunny on the weekend. Deve estar sol no fim de semana, né? É uma possibilidade, né? Vamos marcar um evento aí final de semana e vamos supor que tem a possibilidade de estar de sol nesse dia. O must, que é o verbo dever, ó. Atenção. O must ele pode expressar obrigação, proibição ou dedução. A obrigação, you must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Nossa, você tem que pagar, senão você vai para SPC, mano. Aí já era. Ou então proibição, né? A proibição nesse caso, gente, é o verbo dever na forma negativa, ó. You must not, ó. A forma negativa do verbo must é o que indica proibição. Mas analise o contexto da frase. You must not tell it to anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Ou seja, você está impedido, né? Você não está autorizado a contar isso a ninguém. É segredo. Então você está proibido. Você não deve contar isso a ninguém. Must not, proibição na forma negativa. E no caso de dedução, temos aqui, ó, Laura must be sick. She didn't come to school today. Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. Né? Então a gente está deduzindo, ela não veio para a escola hoje, então ela deve estar doente. Shall, que no caso é deve, expressa convite, sugestão, ação futura, que é no inglês britânico, usado com I ou we. Então, ó, o shall, quando expressa convites, viu, gente? Ó, só pode ser usado no sentido de convite quando se tratar da primeira pessoa do singular, eu, que é o I, ou primeira pessoa do plural, we. Exemplo, convite ou sugestão. Shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? É um convite, ou então até mesmo uma sugestão, né? Um lugar bom para se viajar. Ou então uma ação futura, né? I shall be there at 8. Estarei lá às 8. Beleza, né? Will, que será a expressão de ação futura. They will get married next year. Eles se casarão no ano que vem. Normalzinho, né? Ought to, que pode significar precisa ou deveria. Expressa, ó, conselho. Né? Então, conselho tem aqui, ó.
You ought to call the police. Você deveria, ou então você precisa ligar para a polícia. É um caso muito sério, né? Então, eu tenho aqui, ó, veja os exemplos de uso dos verbos modais na língua inglesa. Então, eu tenho aqui, ó, I can speak 5 languages. Eu sei falar 5 idiomas. Aí eu vou deixar aqui o contexto para vocês. Quando eu digo assim, eu sei falar 5 idiomas, veja só, já eu utilizo can, né, e expresso o quê? O can, como a gente já viu, ó, o can aqui no início, ó, pode ou consegue, ele pode expressar permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. E aí, no caso aqui, na frase, ó, I can speak 5 languages. Eu sei falar 5 idiomas. E aí? Expressa o quê? Quando eu digo que eu sei falar 5 idiomas, então quer dizer que eu tenho essa habilidade, eu sou capaz, né? Eu sou habilidoso, falo 5 idiomas. Então é habilidade. O segundo exemplo, ó, we can see the mountains from our living room. Conseguimos ver as montanhas da nossa sala de estar. É o quê? Também trata-se de o quê? De uma capacidade, né? A gente consegue ver as montanhas da nossa sala de estar. Interessante, né? Depois temos aí, ó, para construir a negativa com os verbos modais, temos o seguinte: verbo auxiliar, que são os modais, como o próprio nome diz, é um verbo que funciona também como suporte, ou seja, como apoio. Apoia outro verbo. Isso quer dizer que quando fazemos uma pergunta ou uma declaração negativa, usamos o verbo can para fazer a pergunta ou colocamos a palavra not junto dela. Preste atenção no exemplo. Eu tenho aqui a seguinte frase: I can cook seafood. Eu não posso preparar. Faltou bem aqui, ó. Não posso. Vou colocar bem aqui. Eu não posso preparar frutos do mar. É uma questão de suporte, né? É uma declaração negativa, né? Eu não posso. E essa aqui, ó. Can she sing? Ela sabe cantar? Né? Fazemos uma pergunta também. Né? Ela é capaz, ela tem a capacidade, ela tem a habilidade de cantar? Depois temos aqui, ó, veja o can no presente. Can é usado no tempo presente se quisermos falar sobre habilidades. Peraí, resumindo. Can é usado no tempo presente, certo? Expressa capacidade, habilidade, possibilidade e permissão informal. Agora, se quisermos falar sobre habilidades no passado, olha só, usamos a forma could, ou seja, could é o passado de can, né? Por exemplo, I could play soccer very well. Eu sabia jogar futebol muito bem. Se eu utilizar o can, I can play soccer very well. Eu sei jogar futebol muito bem. Eu posso jogar futebol muito bem, né? Então, tudo isso é capacidade. A frase, a frase My grandmother could bake delicious cakes. Minha avó sabia fazer bolos deliciosos. Ela tinha essa habilidade, né? Quando ela era viva ainda, ela sabia. Era uma multipessoa. Depois temos aqui a estrutura das orações com can. A estrutura da oração com can é a que segue. Por exemplo, na oração afirmativa, o que ela tem que ter? O sujeito da frase, can, que é o verbo modal, ou também chamado de verbo auxiliar, verbo principal mais o complemento da frase. Aí eu tenho aqui, ó, I can swim very well. Sujeito, eu, né? Can, que é o auxiliar, sei, ou então posso. Swim, que é o verbo principal, que é nadar. E very well, que é o complemento. I can't swim very well. Eu sei nadar muito bem. E o outro exemplo, ó, he can play the piano. Ele sabe tocar. Ele sabe tocar piano. Né? Ele, sujeito, can, verbo auxiliar, play, verbo principal, e the piano,
complemento. 2. Na interrogativa, como dito anteriormente, can vem antes do sujeito. É só inverter, né? Ó. Por exemplo, can Mary speak French? Maria sabe falar francês? Então, é can Mary. O auxiliar vem antes do sujeito. Can you use computer? Você sabe usar computadores? E na negativa, colocamos a palavra not logo após a can. Jane can't cook Chinese food. Jane não sabe fazer comida chinesa. Né? Então, pessoal, os outros também, na forma negativa, só basta colocar um not, né? Depois do modal, sem problema nenhum. E o outro exemplo, né? My grandfather can't see very well in the dark. Meu avô não enxerga muito bem à noite. Então, é uma capacidade na forma negativa, né? Então, para usarmos o can em outros tempos verbais que não seja presente ou passado, usamos o be able to, que é ser capaz de, mas é só um complemento. Então, novidades aí que vocês quiserem, eu disponibilizo aqui esse link de uma videoaula que pode estar complementando alguma novidade, alguma informação nova sobre esse conteúdo, beleza? Falando agora da atividade de vocês, que é realmente desconfigurada aqui, porque é o Word, né? Então, eu tenho aqui, ó, a atividade número 1 que vocês já receberam. Tem um texto aqui com os modais, ó, todos em negrito, viu, gente? Coloquei a tradução também para ajudar vocês, ó. Xavier é um garoto inteligente e planeja ingressar em uma escola de medicina, ele acha que pode conseguir um trabalho melhor quando ele se formar. Então, vocês vão analisar o texto primeiro, né? Vão ler direitinho em inglês e português. Outro detalhe, eu tenho lá, answer the questions. Respondam as perguntas em inglês. Gente, ó, em inglês. Aqui eu coloquei as perguntas em inglês e português. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês irão elaborar uma resposta em português. Depois, quem tiver dificuldade, vai lá no Google, coloca lá o nome tradutor, né? Aí tem lá traduzir do inglês para o português ou do português para o inglês. Basta você selecionar a opção, digitar a sua frase, que a tradução já sai no pontinho, beleza? Então não tem caô nessa questão aqui. Você elabora a sua questão, a resposta em português, só que na hora de colocar no papel, né, na resposta da atividade, coloque em inglês. Só baixe lá no Google Tradutor, beleza? Aí tem as outras perguntinhas também que já estão no português e tal, pá. A2, ó, observe as sentenças usando o verbo modal apropriado, né? Observe as ideias entre parênteses. Temos aqui as frases, ó, e gente, já está aqui, ó. É para vocês colocar nessa letra A um verbo modal que expressa capacidade, aqui nesse espaço. Na letra B, um verbo modal que expressa conselho. Na letra C, um verbo modal que expressa possibilidade, certo? Possibilidade. E na letra D, um verbo modal que expressa permissão. Beleza? É só acompanhar o que está sendo pedido aqui dentro do parênteses e colocar o verbo modal apropriado. Para efeito de aprimoramento, né, se vocês quiserem traduzir as frases, né, já fica de memorização para vocês das palavras, beleza? Na 3, temos aqui, ó, siga as instruções. Write correct or incorrect. Ou seja, escreva correto, em inglês, ó, correct, ou incorreto, é incorrect, certo? É para vocês dizerem se é correto ou incorreto. Coloca os nomezinhos que está em inglês, gente, ó, do jeitinho que está aqui, ó. Correct ou incorrect. As informações, ó. Letra A, onde tem aqui, ó. Should gives the idea of recommendation. Ou seja, o verbo modal should dá a ideia de recomendação. Vocês vão analisar lá no conteúdo se é correto ou incorreto. Se for correto, você vai escrever aqui na linha, né? Correct. Se for incorreto, incorrect. Letter B. Must gives the idea of advice. O must dá a ideia de conselho. Correct or incorrect? Correto ou incorreto? E na C, can gives the idea of permission. O verbo can dá a ideia de permissão. Correto ou incorreto? Certo? 4.
Marque a alternativa atenção, cuja frase não apresente um verbo modal. Certo? Quinta, a frase You must sleep now, que significa você deve dormir agora. Expressa a frase, você deve dormir agora. É uma ordem, uma obrigação, uma advertência ou uma proibição. Você vai marcar a alternativa que expressa corretamente essa frase. Na 6, o cartoon, eu tenho aqui, né, ó, essa imagem aqui, né, que é uma linguagem verbal e não verbal, onde eu tenho aqui, ó, This towel must be very heavy. Esta toalha, olha só, esta toalha deve estar muito pesada. Ó, associa a imagem, ó, com o pensamento, ó, esse balãozinho aqui dessa tirinha bem aqui, ó, que tem 2 pontinhos, é um balão de pensamento, né, da moça aqui. Vocês vão analisar a situação. Aí digo o seguinte, nesse cartoon aqui, marque a alternativa correta que corresponde à ideia que o verbo modal do cartoon. Qual é o verbo modal que tem lá no cartoon? Vou deixar por conta de vocês, que representa. O verbo modal lá na frase, ele expressa obligation, que é obrigação, advice, que é conselho, deduction, dedução, ou prohibition, proibição. Então tem que analisar o contexto da frase, né, e ver de acordo com a ideia da frase, o modal da frase, o que ele expressa. Na 7ª, match the situations to the use of can and may. Relaciona as situações com o uso de can e may. Então, gente, ó, vocês têm aqui, ó, as frases, né? Eu tenho aqui, ó, as frases. Aí um detalhe importante. Eu tenho aqui 5 alternativas, né? Ó. Eu tenho lá, ó, na letra A, he can write and talk on the phone at the same time. Ele pode escrever e falar ao telefone ao mesmo tempo. O modal aqui da frase é can. Então, vocês vão analisar. O can nessa frase, ele expressa o quê? Capacidade, habilidade, possibilidade ou permissão. Dependendo do que a questão expressar, vocês vão colocar a alternativa dentro dos parênteses de acordo com a ideia de cada frase. Vamos supor que a letra A, eu tenho aqui, ó, we use can for possibility. Nós usamos can para possibilidade. Ou seja, será que a letra A, o can está sendo usado como possibilidade? Caso seja possibilidade, então aqui dentro do parênteses eu irei colocar letra A. Segundo parênteses, nós usamos can para permissão. Nesse caso, can, nessa primeira frase, ele está sendo usado como permissão? Caso seja, letra A. Então, ó, vocês, nesses 5 parênteses aqui, vocês vão analisar a ideia, né, e associar com as expressões das frases. Então, vocês irão traduzir, beleza? Então, ó, ele pode escrever e conversar ao telefone ao mesmo tempo. Deixa eu ajudar vocês aqui. Eu posso emprestar seu livro sobre escolha de carreira profissional. C. Trabalhar como um aprendiz pode ser bom para a sua carreira. D. Aprender um novo idioma pode ser bom para o seu futuro. E letra E. Eu posso ler sua carta? Então, essas são as traduções já para dar uma dica para vocês. Beleza? 8ª. Mark the two sentences in accord with he used it to send me flowers. Faltou colocar em negrito aqui, né? Entre aspas. Now he sends me a mail. Ou seja, marque as 2 frases. Olha, 2 frases, gente. Ó. 2 frases de acordo com essa frase aqui, ó. Ele used to send, ó. Ele costumava me enviar flores. Atenção. A frase a frase é essa daqui. Deixa eu colocar entre parênteses para ficar mais claro aqui para vocês, ó. A frase é essa. Ele costumava me enviar flores. Agora, ele me envia e-mail. Ou seja, vocês vão analisar essa situação dessa frase e vocês vão marcar 2 frases que estão de acordo com um contexto, né, dessa frase que eu acabei de colocar entre aspas. A ideia. Por exemplo,
O primeiro parênteses diz assim, he did not send her mail, ou seja, ele não enviou um e-mail a ela. Segundo parênteses, ele não enviou flores, não enviou mais flores a ela, né? E o terceiro, ela estava acostumada a receber flores. Então, vocês irão associar a ideia, duas dessas três frases são as que estão de acordo com essa ideia da frase da oitava questão. Beleza? 9. Marque a ideia expressa pelo verbo modal em negrito, né? Ou seja, que está em caixa, entre parênteses. E já tem até a tradução aí para facilitar para vocês. Ó. You should dream more. The life is so beautiful. So beauty. Você devia sonhar mais. A vida é tão bela. E aí, o modal dessa frase é dedução, deduction, ou conselho, advice. E assim sucessivamente. Os demais nesse mesmo contexto. Ó, analisar a frase em inglês, que já tem a tradução para ajudar. Aí vocês vão marcar o parênteses. Acabou aqui, né? Mesma coisa tal. A 10, assinale a tradução correta, ó, tradução correta da frase entre aspas, apresentada no diálogo a seguir. A frase é essa daqui, né? Ó. Can you tell me how to get there? Eu não posso dizer o que é. Aí ele diz, of course I can. Claro, eu posso. Beleza, gente? Era só isso daí. Mais dicas, mais dúvidas no Zap. Valeu!